Oi, irmãos, nós vamos começar a nossa aula de número 14 aqui, na exposição, nos estudos e exposições dos 10 mandamentos. Eu acabei dando o spoiler errado para os irmãos. Nós iríamos ver o primeiro mandamento, mas não vamos ver o primeiro mandamento hoje. Os estudos foram se prolongando e aí eu percebi que ia ficar pouco tempo para nós estudarmos o primeiro mandamento. Um mandamento muito basilar para todos os demais. E aí ou iria ficar muito grande a aula, ou então iríamos tratar de forma muito resumida o primeiro mandamento. Então nós vamos estudar hoje um tema que é adjacente a esse, necessário, vai introduzir, que é a disposição dos 10 mandamentos. E é interessante porque no primeiro momento a gente acha que a divisão dos mandamentos é irrelevante. Por exemplo, quantos vêm em cada tábua e em que ordem, né? Então a gente acha que é irrelevante, mas, por exemplo, quando a gente percebe que isso tem implicações para a idolatria do catolicismo, aí a gente percebe que não é tão irrelevante assim, né? E foi justamente aprofundando esses estudos que fez com que eu resolvesse simplesmente trazer essa disposição. O termo eu não quis usar divisão, porque existe uma unidade na lei, né? Então, a divisão dos mandamentos, ou a divisão das tábuas, em quais mandamentos e quantos estão expostos em cada tábua, eu acho que não traz essa unidade, né? Então, eu quis trazer esse termo disposição dos mandamentos. Eu acho que é melhor para a gente entender. Então, vamos estudar especialmente sobre isso. Então, isso fez com que nós acrescentássemos mais um ponto aqui na nossa parte 2, né? Eu vou fazer uma introdução, uma contextualização do que nós já vimos na terceira aula. Eu creio que foi na terceira aula, de forma mais abrangente, e aí depois nós partimos aí para nossa estudo de hoje. Então, nós concluímos nossa fundamentação, nós dedicamos um tempo considerável criando uma mentalidade necessária para nos aproximarmos e apreciarmos devidamente a lei de Deus. Aqueles que não assistiram toda a fundamentação precisam assistir, é muito importante, porque faz com que a fundamentação, irmãos, não foi só para os 10 mandamentos, foi para toda a concepção de lei de Deus. A importância, a profundidade. A igreja evangélica atual, ela não consegue digerir estudos mais aprofundados das Sagradas Escrituras. Os cristãos simplesmente não conseguem. O que é que os cristãos querem? E o que é muito difícil. Ou então as pessoas que visitam as igrejas. Por exemplo, as pessoas estão com dificuldade no casamento, as pessoas estão em dificuldade com os filhos, as pessoas estão em dificuldades com problemas emocionais, seja depressão e ansiedade, e elas vêm à igreja porque querem que aquilo seja resolvido naquele instante, naquele momento. Então, elas querem vir a um culto e ter a resposta. Quer ir ao encontro com um aconselhamento com o pastor e ter a resposta, mas não é. Porque toda a sua estrutura precisará ser fortalecida espiritualmente para que todos aqueles parasitas na sua mente, aqueles vírus em seu coração, aquelas enfermidades na sua alma, seja curada e expelida. Então, quando a gente fortalece o corpo, as enfermidades vão embora. Então, quando a gente quer resolver um problema de ansiedade, um problema de depressão, um problema no casamento, na criação de filhos, no trabalho, a gente não necessariamente, e não é isso que acontece, a gente não vai falar sobre aquilo especificamente. A gente vai falar sobre a vida piedosa, a dependência do Senhor, a mortificação, a santificação. E é justamente isso que vai trazer um sentido de vida para aquela pessoa. Só que no primeiro momento, aquela pessoa acha que isso é irrelevante. Mas, pastor, eu falando sobre isso, eu estou com um problema de ansiedade. Eu queria que falasse sobre ansiedade. Por isso, quando alguém vem perguntar para mim assim, pastor, ansiedade é pecado? Eu assim, mano, tem meio mundo de coisa até a gente chegar aí. Não dá para falar simplesmente que é, porque você não vai entender. Você vai me achar grosso. Você vai achar que eu estou dizendo que você vai para o inferno, que o seu pecado é imperdoável, que você é uma pecadora, que não é difícil lutar contra a ansiedade, não é difícil, não é profundo, que não é real. Você vai achar isso. Então não dá para perguntar simplesmente assim. Existe todo um contexto. Então, por exemplo, para falar sobre os 10 mandamentos é necessário perceber a profundidade, o rigor, a expansão do que é a lei de Deus. Quando você entende isso,
é muito, mas muito difícil você se achegar inadequadamente para a lei de Deus. Então, esse tempo ele foi necessário para remover todos os fragmentos mundanos que se agarram a nós, especialmente quando minamos a nossa autonomia e disposição da carne. Então, o que é que a lei fala? O que é que a lei faz a rigor, na sabedoria popular? O que é que a lei fala? Nos priva. A lei nos priva. A lei cerceia a nossa autonomia, a nossa independência, impõe sobre nós. Por que é tão difícil observar a lei? Porque, por exemplo, sei lá, quando você observa o quarto mandamento, e aí você viveu em tantas e tantas igrejas, ou passou a vida toda indo à praia no domingo, indo ao shopping no domingo, assistindo demasiadamente TV, lavando o carro, fazendo as coisas de casa, cuidando de tudo. E você viveu em muitas igrejas em que isso não tinha problema algum, né? Você simplesmente resolvia o que podia fazer. Aí chega a lei, chega uma igreja que observa os ensinos do quarto mandamento e de repente você não pode fazer. Então você começa a defender uma prática que você tinha. Por quê? Porque quando a lei chegou, você recebe como se ela estivesse tirando de você a liberdade, mas na verdade ela acaba mostrando que você não é autônomo como você pensa que é. Então quando a lei ela atinge, ela mina a nossa autonomia, nós lutamos para defender. Agora aplica isso a um filme que você não pode assistir. Lhe dá prazer. Lhe dá satisfação. É a mesma coisa. Então, essa fundamentação foi extremamente necessária, porque quando nós temos os nossos fragmentos de autonomia machucados pelo ensino da palavra de Deus, nós tendemos a defendê-los. Porque nós podemos, na nossa concepção, vivenciar esses fragmentos de carnalidade e ainda assim ser fiel a Deus. Nós podemos. Então, como você chega e diz que não pode? Como a lei diz que não pode? Né? Então, foi importante para isso. Portanto, se você realmente dedicou atenção, então ninguém vem falar comigo sobre os 10 mandamentos se não assistiram às 13 aulas. Ninguém. Pastor, é porque eu não entendi isso. Assistiu às 13? Assisti. Então pronto, pode vir falar. Pode ser até uma coisa que a gente tratou. Mas se você não assistiu às 13 aulas, nem vem. Porque às vezes teve assuntos que eu tratei em uma aula para aprofundar mesmo. Então você precisa assistir. Então se você realmente dedicou atenção, baixou as guardas e dispôs o coração para aprender, é impossível que estejamos em sintonias diferentes. Impossível, é impossível mesmo. Se você realmente dedicou atenção, baixou as guardas, dispôs o coração para aprender, é impossível que nós estejamos em sintonias diferentes. Agora nós vamos à segunda parte da disciplina. Essa aula de hoje fala especificamente da disposição e as implicações disso, como isso afeta outras religiões, e depois nós partiremos na próxima aula, se Deus permitir, para a exposição. Ainda vai ter um ponto para a gente tratar mais antes de tratar o primeiro mandamento, que é justamente o prefácio dele. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Então, é o fundamento para os mandamentos. É o fundamento de autoridade para dar os mandamentos. É só porque ele tem autoridade, ele fez o que fez, então que você tem que obedecê-lo, né? Então, tem todo... Isso vai ser a introdução do próximo. Então, recapitulando o contexto. O contexto para a entrega dos 10 mandamentos é o deserto e o Monte Sinai, no plano de Deus. Contudo, o deserto se torna muito mais do que um lugar árido e isolado. É o local onde devoção, dependência, temor e submissão serão forjados. É por isso que o Senhor não leva o povo direto à terra, mas faz círculo. Os 10 mandamentos, tanto na disposição de Êxodo 20 como Deuteronômio 5, são a base para tudo isso, como um instrumento de forja. É o instrumento por meio do qual tantas as outras leis são fundamentadas, como é um instrumento para forjar justamente essa piedade. E é muito bom entender essa linguagem, porque quando nós falamos de lei e falamos do Antigo Testamento, parece que nós não estamos falando de santificação, mortificação e piedade, porque parece que esses termos
são derivados simplesmente de uma reflexão do Novo Testamento. Por quê? Porque no Novo Testamento nós não encontramos essas questões mais objetivas. Nós não encontramos essas questões mais exteriores, mais claras. No Novo Testamento nós vemos aplicações delas, mas elas parecem ser abstratas. Por exemplo, quando o Senhor Jesus chega para a mulher samaritana entende que existe um templo em Samaria que foi construído inadequadamente por causa da rejeição dos judeus, e existe um templo em Jerusalém. Então, onde os adoradores adorarão? Aí quando Jesus Cristo, eis que virá o tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ele tirou algo que parece que ele tirou algo que era objetivo e colocou algo subjetivo. É assim que os crentes entendem essa passagem e todas as outras. Parece que o Senhor Jesus trouxe subjetividade à fé. E aquela objetividade da lei que era tão fácil de obedecer, no sentido de observar, era tão fácil que os judeus foram para o cativeiro observando a lei, observando os sacrifícios, observando as festas religiosas, as cerimônias. Era tão claro isso que eles, em pecado, as observavam no sentido de que executavam. Aí parece que no Novo Testamento as pessoas leem assim, por causa dessa falta de unidade entre os testamentos, parece que o Senhor Jesus coloca objetividade. E isso dá uma desgraça grande, porque faz com que as pessoas digam assim: você não conhece o meu coração, você não sabe das minhas intenções. Quem é você para falar que eu não sou salvo? Quem é você para falar que eu não creio no Senhor? Então, se eu recebo o Novo Testamento como subjetividade, então a minha fé será subjetiva e não pode ser medida por nada e por ninguém. E aí isso traz outras consequências. E o papel da igreja em julgar quem é e não é crente? É responsabilidade da igreja, as chaves do reino foi dada a ela. Vocês estão entendendo? Então esse é o grande problema. Então quando Jesus diz, eis que virá o tempo, e eis que já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, ele não está colocando subjetividade. Ele está dizendo assim: não importa o lugar, de qualquer forma. Eu posso orar nu, eu posso orar de cueca, de calcinha, eu não preciso baixar a cabeça, eu não preciso me ajoelhar, não importa se é na igreja. As pessoas acabam entendendo, não é dessa forma que entende, pessoal? É dessa forma que entende. Mas está completamente errado. Solenidade, reverência e temor ainda faz parte. A universalidade da adoração é justamente o que o Senhor Jesus Cristo traz ali. Não é em Samaria, não é em Jerusalém, não é em samaritanos, não é em judeus, mas em todos os povos, porque aonde o Senhor os colocar será a terra santa. É justamente isso que ele traz. Ele não traz subjetividade, né? Então vamos lá. Então é importante você entender esses termos: piedade, santificação, temor, devoção, porque são termos que parece que estão ligados ao Novo Testamento e não ao Antigo. E quando você percebe essa unidade, você entende então que isso faz parte do todo, porque foi para isso que a lei foi dada, para conduzir o povo a essa devoção e disposição do coração como instrumento de forja. Então, ao descer do Monte Sinai, Moisés não encontra um povo piedoso, desejoso de receber a palavra de Deus. Na verdade, Moisés encontra um povo quebrando justamente as leis de adoração, as leis de culto que Deus deu para ele e ele estava carregando. O povo estava justamente quebrando as leis que Deus deu para conduzir o povo à adoração. Então, observa ali, foi muito fácil quebrar essas leis, inclusive sob a direção de Arão, o porta-voz de Moisés. Por quê? Porque eles precisavam ter o quê? A positivação da lei. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não pronunciará o nome do Senhor teu Deus em vão. E aquilo os condena, quer dizer, eles já são condenados sem ter a lei escrita. Eles tinham os 10 mandamentos escritos? Não, mas são condenados por quebrá-los. Por quê? Por causa da lei da criação.
que tem a lei moral que exige isso. Então, ímpios pagarão diante da lei. Porque eu não sou católico, que tem os 10 mandamentos também. Eu não sou evangélico, que também tem os 10 mandamentos. Eu não sou judeu, que também tem os 10 mandamentos. Então, eu não serei responsabilizado por isso. Não. O próprio povo de Deus foi responsabilizado sem ter que recebido os 10 mandamentos. Ele foi punido por isso. Porque ali há o quê? A verbalização de algo que já é implícito, já é interior, já foi determinado na criação. Foi o Senhor que o criou. Só Ele adorarás. E por isso que essa lei moral é uma lei eterna. A lei moral é eterna. A lei moral, ela não entrou na história com o tempo. Ela é eterna porque pertence ao caráter de Deus. Então, quando Moisés desce, Moisés vê esse povo quebrando a lei. Moisés intercede pelo povo. O povo é punido, mas é perdoado. E aí nós vemos que a aliança do Sinai é renovada. E para isso, em Deuteronômio, novas tábuas são dadas da mesma lei nos 10 mandamentos e entregue ao povo. E em Deuteronômio, que significa a segunda lei, né, a segunda entrega da lei, os capítulos 5 a 30 são a segunda entrega. O capítulo 5 é a entrega de fato e depois dele vem a exposição e a aplicação da lei. Para quê? Para que o povo entendesse mais profundamente aquilo que os faria obedecer a Deus e adentrar na terra prometida que a primeira geração vacilou em fazer. Então agora, na segunda entrega da lei, da mesma lei, não há somente a entrega, há a exposição e a aplicação dessa lei. Então, as duas entregas dos 10 mandamentos. Nós observamos duas diferenças. Se você observar aí, pode passar despercebido, mas quando você lê Deuteronômio, Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5, você vai ver as mesmas leis, mas existem diferenças nas duas entregas. São sutis, mas existem diferenças. Existe uma que é principal e outra é mais delicadazinha. Então, a principal dela é justamente o motivo de guardar o quarto mandamento. Em Êxodo capítulo 20, no versículo 8, nós vemos a razão para guardar o quarto mandamento é a criação. Em Deuteronômio, a razão para guardar o quarto mandamento é a liberdade, a libertação do cativeiro egípcio. Então, observa aí como é que está disposto. Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te, eu guardei aí, marquei alguns pontos que são destacados nos dois textos. Lembra-te do dia de sábado. Sábado significa não um dia na semana, mas descanso. Isso é importante, sabe por quê? Porque quando o Senhor descansou, não foi para marcar um dia na semana. Não foi para marcar um dia dentre 7. Quando o Senhor Jesus vem e serve para e atesta que é o nosso descanso, ele não diz que ele é um dia na semana. E ele é uma antecipação do grande descanso que nós teremos na eternidade. E a eternidade não é um dia na semana. O descanso significa literalmente, o sábado significa literalmente descanso. E tem o nome de sábado porque foi transliterado, Shabbat, ou Sabat, que é sábado. Foi transliterado, mas significa descanso. Então, quando nós observamos aqui esse texto, por isso que alguns teólogos dizem assim, o sábado cristão, né, que é o domingo. Os adventistas, quando vão defender isso, eles se restringem especialmente ao termo. Sábado, aqui, ó, é sábado. E aí eles acabam incorrendo no erro. A gente vai ver isso mais no quarto mandamento, né? Então, lembra-te do dia do sábado para o santificar, ó, o propósito, ó, o objetivo, para o santificar. Não é um dia de preguiça, não é. É para santificar, significa de devotar ao Senhor. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é sábado, é o sábado do Senhor teu Deus. Aí ele vai dizer, por quê? É o motivo de guardar. Então, nós vemos qual é o motivo? A criação. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há.
Ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor o abençoou o dia do sábado e o santificou. Nós temos o mesmo ensino em Deuteronômio, só que o motivo é diferente. Então eles guardam o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor, teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com a mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse e o santificasse. Então, a ordem é a mesma, a finalidade é a mesma, mas o motivo é diferente. Por que ele faz isso? Quando eles eram escravos no Egito, o povo era privado justamente daquilo que eles podem se deleitar agora. Eles não observavam o descanso. Entenda, a lei não tinha sido dada, mas o preceito estava estabelecido na criação, quando Deus descansou. Então, quando escravos no cativeiro, esse preceito já estava estabelecido como um ponto de devoção, o descanso. Então, o povo era privado do seu descanso, era obrigado a trabalhar ininterruptamente quando eles não podiam obedecer à lei de Deus. E isso é muito importante também para trazer para a nossa aplicação, é muito importante. Porque nós encontramos coisas que nos privam de obedecer a Deus, nos priva de obedecer à lei do Senhor. E isso tem que ser retirado de nós, não abraçados, não defendidos, porque isso significa justamente o oposto do que a gente pensa que é a liberdade, é escravidão. Então, o Senhor está mostrando justamente isso. Quando eles eram escravos, eles eram privados de obedecer à lei de Deus, não tendo descanso e, portanto, não abençoando e não santificando. Agora, em liberdade, é isso que significa liberdade. O Senhor Jesus Cristo traz isso também das amarras do pecado. Nós fomos libertos para obedecer à vontade de Deus. Agora, em liberdade, eles são livres para obedecer a Deus. Em liberdade. Então, isso muda a nossa concepção quando nós colocamos em cena quem tem prioridade. E, na verdade, privação significa não fazer a vontade de Deus. Em ambas as situações, o sétimo dia é santo. Tem que ser abençoado e santificado. Em ambos os relatos. O segundo relato destaca que o que nos priva de fazer a vontade de Deus, o que fortalece ainda mais o motivo da celebração. Eram privados, agora não sois. É isso que a liberdade nos faz. Quando nós pegamos, irmãos, as realidades de países onde a fé é perseguida, a devoção desses irmãos, o empenho desses irmãos, a ousadia desses irmãos deveria nos constranger profundamente. Irmãos que têm que andar com um pedaço das Sagradas Escrituras e logo têm que memorizar para passar adiante. Enquanto muitos países, toda a liberdade que tem, só ressalta ainda mais a negligência, displicência, responsabilidade e a idolatria de si mesmo. Então, essa liberdade que nós tomamos, elas podem, por causa do pecado, ser tomadas para o deleite da nossa própria carnalidade ou para a devoção a Deus. O povo de Deus foi levado para o cativeiro na antiga aliança porque tomou da segunda forma, para o deleite da sua carnalidade. E assim foi levado para o cativeiro, né? É por isso que Paulo exorta aos cristãos da Galácia para não tomar a liberdade com pretexto de libertinagem, né? As duas situações enfatizam o quê? A dependência de Deus, tanto na criação como na libertação do cativeiro. Mostrem que são dependentes daquele que o libertou. Vocês eram escravos, vocês não conseguiam ter liberdade por si mesmos, mas foi o Senhor que os libertou. E a disposição dos 10 mandamentos. Existem 3 formas de dispor os 10 mandamentos nas 2 tábuas. A perspectiva judaica, né, entre os judeus, a ICAR, né, a ICAR é a sigla para a Igreja Católica Apostólica Romana, que é igual da luterana, que por sua vez descendeu de Agostinho, e a perspectiva reformada. Então, judaica,
católica, agostiniana, poderia dizer, né, que é católica e luterana, e a reformada. Então, vamos ver as 3 delas. Primeiro, os judeus dividem a primeira tábua 5 mandamentos e a segunda tábua 5 mandamentos também. Então, a divisão, a rigor de 5 e 5 é igual à reformada, igual à evangélica, 5 e 5, né? Diferente das outras tradições, os judeus eles tomam o prefácio dos 10 mandamentos, eu sou o Senhor teu Deus, eles tomam o prefácio como o primeiro mandamento. Para eles, o primeiro mandamento já é esse prefácio, eu sou o Senhor teu Deus. Já é o primeiro mandamento. Mesmo que essa descrição, por isso que é tido como prefácio, não tem nenhuma estrutura de mandamento. Não tem nenhuma forma de mandamento. Mas para eles, esse já é o mandamento. Agora, ao fazer isso, o que é que acontece? Ao fazer isso, eles precisam preservar o número 10. E aí eles precisam unir, porque se eles não preservassem, se eles estabelecessem o prefácio como mandamento e contassem com os demais, nós teríamos 11 mandamentos. Mas para isso o que é que eles fazem? Eles unem os 2 mandamentos, o primeiro e o segundo. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Então eles unem os 2 mandamentos em um só. Então o primeiro é o prefácio e o segundo seria o nosso primeiro e segundo mandamentos. Então, eles consideram os mandamentos, não terás outros deuses estranhos diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura, como substancialmente o mesmo. Então, eles pegam o conceito de idolatria e a construção de imagem como substancialmente o mesmo, apenas sendo este último mera ampliação do anterior, seria apenas uma aplicação. Ter os deuses diante de mim é fazer imagens de escultura. Um ídolo era um falso deus, cultuar os ídolos era, portanto, ter outros deuses além de... Ele colocou o nome aí, esse não é o nome de Deus não, viu, irmão? Jeová, Yahvé, o Senhor apagou o nome dele, então ninguém sabe como é o nome do Senhor, né? 3 e 7 entre os judeus são números sagrados, por isso que eles precisam manter essa divisão. 3 numa tábua, 7 em outra, porque tem um significado cabalístico. A cabala significa, na numerologia judaica, a formação de grupos de letras que têm símbolo com implicações eternos, espirituais. Por isso que a cabala pertence aos judeus, né? Essa tradição milenar cabalística. Então, para eles, números têm significado. Então, o número 3 e o número 7 são números importantes para a interpretação das Sagradas Escrituras. O 4 e o 6 não é. Então, eles não poderiam manter 4 de um lado, né? 6 do outro. É assim que a reformada observa. Eu disse que era 5 e 5, né? Mas eu errei. Ok. Então, a perspectiva da Igreja Católica, observa, vem lá de Agostinho. Então, Lutero era um monge o quê? Agostiniano. A tradição católica romana vem muito do seu pai Agostinho, né? Então, a posição católica romana e luterana descende em muita medida da percepção de Agostinho. Também mantém a mesma estrutura 3 e 7. Concordou com os judeus, né? Mas ele foi um pouquinho mais além. Não via eu sou o Senhor teu Deus como um mandamento, não via, embora a estrutura fosse a mesma. A Igreja Católica Romana modificou isso, essa divisão, mas manteve manteve o agrupamento dos mandamentos. Então, unindo os versos 2 a 4 em um só mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Abre aí que eu não estou lembrado do quarto versículo, não. É o terceiro mandamento ou é o primeiro? Não. Pronto. Então, o verso 2 e 4, em um só mandamento, para preservar o número 10, eles tiveram que fazer o quê? Agora eles tiveram que fazer, porque eles não tinham um prefácio com o mandamento. Pegaram o primeiro e o segundo mandamento em um só. É só o primeiro e o segundo mandamento? Pronto, pegaram o primeiro e o segundo mandamento em um só. E aí eles ficaram com 9. O que foi que eles precisaram fazer? Dividir o 10º. O 10º ficaram em 2, né? Não cobiçar a mulher do próximo, 1, e não cobiçar o bem dos seus próximos, outro. Então assim eles fecharam
os 10 mandamentos. Então, para a formulação dos 3 em uma só tábua, Agostinho reuniu em um só as palavras: não terá outro Deus estrangeiro diante de mim, e o mandamento contra fabricar ídolos. E para completar o número 7 da segunda tábua, ele dividiu o mandamento sobre a cobiça em 2. Serviu-se ele, então, do texto de Deuteronômio, deu como nono o mandamento para não proibir desejar a mulher do próximo, e o 10º, não cobiçar a propriedade. Por quê? Porque no texto de Êxodo, cobiçar a mulher e a propriedade, está aqui, é o mesmo termo, é a mesma expressão na língua original. Já na entrega de Deuteronômio, os termos são diferentes. Então, ele interpretou que não cobiçar em Deuteronômio a mulher do próximo é um mandamento, e não cobiçar, que é disposto em Deuteronômio com o termo desejar a casa ou os bens do próximo, é outro mandamento. Então, para manter os 10 mandamentos, e aí a Igreja Católica seguiu isso, né? Para manter os 10 mandamentos, ele dividiu um mandamento só em 2. As objeções são grandiosas por isso, irmãos. Primeiro porque no primeiro mandamento é feita uma distinção entre politeísmo e idolatria, juntando o primeiro e o segundo mandamento. O que está sendo, na verdade, proibido quando eles juntam os 2 mandamentos é o politeísmo e não necessariamente a adoração de imagens. Por isso que eles podem tranquilamente fazer imagens, contanto que seja do Deus que eles adoram. É um Deus, por mais que tenham imagens. E por mais que eles façam outras imagens de santos e os adorem, eles têm todo o argumento para dizer que não são deuses, não é como Deus, mas são profundamente abençoados por Deus. Só que a adoração é uma exigência divina. Simples assim. Quando você adora, quando você busca como intercessor, como você busca para falar em seu favor, você está atribuindo àquele ser uma exigência divina, um atributo divino. Então, por mais que você proclame que não é, o seu comportamento, o que você faz com que ele seja para você, né? Ok, e a segunda objeção é a arbitrariedade com que é feita a divisão do 10º mandamento. É extremamente arbitrário, porque isso daqui colocaria em contradição as 2 entregas, né? Em Êxodo, quer dizer que em Êxodo essa divisão não tinha, e aí para a segunda geração, Moisés entregou outro tipo de divisão. Ao invés, porque o ponto principal não é em si o que está sendo cobiçado, mas o ponto principal é o quê? A cobiça, que é guardar o coração. Esse é o ponto principal. Então, essa interpretação coloca as Sagradas Escrituras em contradição. Quer dizer que na primeira descida de Moisés do monte lá, acabou sendo bom o povo pecar e Moisés ficar com raiva, porque ele quebrou a tábua e não estava certo. E a segunda entrega é boa, porque já é a definitiva, é a correta. Então coloca em contradição as próprias Sagradas Escrituras, né? Apenas são terminologias diferentes que são usadas para descrever a mesma coisa, porque o ponto é a cobiça. E cobiçar é desejar, né? Ok. A terceira é a reformada, 4 numa tábua e 6 em outra tábua. Eu trouxe aqui uma citação do pastor Fernando Angelim, no livro Em Defesa e Exposição dos 10 Mandamentos. Ele diz assim, na primeira tábua, nós notamos que o primeiro mandamento lida com o objeto da adoração, quem adorarás, ou seja, sobre quem devemos adorar. O segundo mandamento refere-se à maneira correta de adorar, que seria o quê? Não fazer imagens. O terceiro mandamento trata da linguagem da adoração, o temor para pronunciar, ou o temor para não ser o testemunho do nome de Deus em vão, e o quarto mandamento é o tempo dedicado a essa adoração. É por isso que o quarto mandamento é considerado como um mandamento em que nós adoramos a Deus porque faz parte do culto a Deus. Então, a divisão é justamente essa. Uma tábua diz respeito à nossa relação vertical, outra tábua diz respeito à nossa relação horizontal. Por outro lado, os 6 mandamentos restantes
conhecidos como a segunda tábua, são horizontais, ou seja, tratam mais diretamente sobre o nosso relacionamento com o próximo. Aí ele vai fazer uma observação importante, que é o que o Senhor Jesus faz na Nova Aliança. Muito embora ambos os aspectos estão relacionados, uma vez que não pode amar o próximo sem amar a Deus, ou vice-versa, né? Ok, eu trouxe uma citação também do teólogo reformado, Charles Hodge. Ele diz o seguinte, ó, de acordo com essa disposição, o primeiro mandamento proíbe o culto aos falsos deuses. O segundo, o uso de ídolos no culto divino. E aqui é interessante, porque o problema não é somente quando ele faz essa distinção entre primeiro e segundo mandamento, que os católicos não fazem. Quando ele faz essa distinção, então a proibição não é de que o primeiro mandamento proíbe cultuar falsos deuses e o segundo mandamento proíbe fazer imagem de outros deuses. Na verdade, quando nós fazemos essa distinção de primeiro e segundo mandamento, nós estamos dizendo que não podemos cultuar outros deuses, e isso já elimina qualquer tipo de construção de imagem de outros deuses, e nós não podemos cultuar o Deus verdadeiro com imagens. Então, isso tem um significado absurdamente profundo. Vocês estão entendendo? Então, por isso que fazer a imagem para adorar, seja em qualquer pessoa da Trindade, é pecado. Seja em artes cênicas ou não. Ok, então aqui a disposição aí, essa linha azul é na perspectiva judaica, a linha verde é na perspectiva reformada ou evangélica em geral, e a linha laranja, amarela aí é na perspectiva católica romana luterana, que descende de Agostinho. Vocês percebem aí? Não sei se dá para ver direito. Deixa eu comentar aqui para mim. Dá para ver, né? Então, vocês percebem aí que existe a junção, né, do primeiro e segundo mandamento na perspectiva dos judeus, e a verdinha entende o P lá como prefácio, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esse é o prefácio, esse é o preâmbulo, esse é o prólogo, essa é a introdução para os mandamentos. E aí depois nós vemos a descrição de todos os mandamentos aí. Então, vocês veem a junção que os católicos fazem nessa amarela e a junção e diferenciação dos judeus na linha azul. Aí a diferença também vai para o 10º mandamento, né? Em que apenas os católicos fazem de 2 ali. Ok. Dúvidas? Vamos orar e depois a gente pode abrir para dúvida, tá bom? Nosso Senhor, Deus de graça e misericórdia, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos concede, que essa aula sirva para colocarmos de forma mais diligente a nossa mente, as nossas disposições para estudar de forma mais divertida as Suas Sagradas Escrituras, que nós possamos perceber a perfeição com que o Senhor nos deu e o propósito para isso. Que isso coloque temor no nosso coração, longe de julgar carnalmente aqueles que pensam diferente de nós, mas que isso reforce as nossas convicções, ó Deus. Em nome de Jesus, te agradecemos por isso. Amém.